resposta correta é a letra A. O estado que alcançou o maior índice de educação básica em 2011 foi Minas Gerais. O programa Casulo está de volta. Hoje estamos conversando com a professora Cássia Ferri, que é pró-reitora aqui da Univale. Antes de seguir a conversa, vamos ver o que incentivos o governo federal está dando para a formação dos professores. A reportagem é de Cristóvão Vieira. Uma pesquisa da CNTE, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, destaca como razões da defasagem de professores no Brasil o baixo investimento em educação, o salário baixo, a violência nas escolas e a falta de perspectiva profissional. O risco de agravamento da falta de docentes é tão sério que o problema se tornou prioridade do governo federal. E uma das soluções que o governo federal encontrou para amenizar a falta de professores no Brasil foi a distribuição de bolsas para licenciatura, através do PIBID, o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência. É um programa do governo federal e aqui na região de Itajaí a Univale é executante. Então o PIBID é um programa que vem justamente para incentivar as licenciaturas. Na Univale nós temos PIBID em todas as licenciaturas. Então é uma forma do aluno ingressar na universidade com bolsa. Hoje, nós expandimos para a educação física, história, geografia, matemática, abrimos mais turmas, né? E letras mais turmas também. A bolsa do PIBID, o primeiro quesito é estar regularmente matriculado. Ele tem que ser nosso aluno. Tá? E o segundo quesito é ele ter um meio período pode ser assim, ó, de manhã, à tarde ou à noite, para ele ir até a educação básica, até uma escola da rede pública, municipal ou estadual, desenvolver um projeto numa determinada escola escolhida pela Univale e pela Secretaria de Educação. Então, veja bem, o PIBID eu ainda não te disse, mas é um programa que ele dá bolsas para o professor que está lá na rede também. Então, além do nosso aluno que estuda para ser professor ganhar uma bolsa de R$400 depositada na sua conta diretamente pelo governo federal, o professor da rede, a cada 5 alunos nossos, ele ganha uma bolsa de R$750. Você acredita que o PIBID contribui para a formação de novos professores? Com certeza, é um projeto que vem só somar, né, eu, professora em escola do município, com os alunos do curso de licenciatura, só vem a somar dentro da escola, desde a presença deles lá, vendo como é que é o nosso trabalho, como é que a gente faz com os alunos, o nosso planejamento. Eu considero que o PIBID foi um avanço na educação, principalmente porque ele realiza investimentos no aluno e no professor que recebe esse aluno na escola e o professor da universidade que articula esse encontro. Então, nós consideramos que com o PIBID a universidade chega mais perto da escola e a escola também se apropria de pesquisas que realizamos aqui nesse contexto. Além da falta de professores para os ensinos fundamental e médio, ainda há o problema da falta de formação aos professores atuantes. Segundo o governo federal, na educação básica, dos quase 60 mil professores que dão aulas de física, por exemplo, nem 10 mil são formados. Dos 53 mil que lecionam química, menos de 15 mil têm diploma na matéria. Quem sai perdendo com isso é o aluno e, consequentemente, a sociedade. Professora, como a gente viu na matéria, o Brasil tem em torno aí, faltando hoje, 235 mil professores. Como dá para reverter esse déficit no curto prazo? Olha, no curto prazo, só com uma reorganização da carreira, um incentivo maciço na carreira e no salário dos professores. Teria que dobrar hoje no mínimo, Teria que dobrar no mínimo, Não há possibilidade hoje de haver uma recuperação nesse processo de formação se não houver uma reorganização da carreira. Então, se as secretarias municipais, se as secretarias estaduais, se o governo federal deseja fazer isso, o primeiro movimento tem que ser um movimento de carreira.
Hoje a gente diz que o problema não é formação, é um problema de carreira. A carreira do professor precisa ser revista, precisa ser repensada. Aquela ideia, né, professor, só interrompendo, que o pessoal se forma e também não exerce, né? Exatamente. Que o desvio, né, a pessoa vai ser secretária, vai ser qualquer coisa menos professor. Menos professor. Né? Existem dados da CAPES, do setor de educação básica da CAPES, que demonstram que nós teríamos professores formados o suficiente. Por que é que eles não estão nas escolas? Né? Com exceção das disciplinas de física e matemática, que são disciplinas que de fato a gente tem defasagem de professores, todas as outras disciplinas existem formados o suficiente para suprir a necessidade. Isso são dados que a CAPES da educação básica tem. No entanto, a pergunta é: por que não estão nas escolas? Não estão nas escolas por um problema de carreira e salário. Então, a curto prazo, não haveria outra forma a não ser em fazer um investimento maciço nessa questão. E falando agora mais das questões mais caseiras, né? Esses programas que está tendo, né, para a língua portuguesa, matemática, história, nessas bolsas, né, que a universidade está oferecendo, qual é a ideia desse projeto? Então, a Univale é uma universidade que sempre manteve cursos de licenciatura. Desde o nosso nascimento, a gente tem cursos de licenciatura. Nós nascemos Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, né? E durante todos esses anos, esses 48 anos de história, nós mantivemos cursos de licenciatura formando professores nas mais diversas áreas. O que tem acontecido nesses últimos anos? Nós não temos mais alunos para estes cursos, né? Nós temos muitas dificuldades para formar turmas. Justamente por causa dos salários também. Justamente por causa dos salários. Então a Univale começou já há uns 2 anos, nós estamos assumindo junto com o governo federal alguns programas de formação. Um deles é o chamado PIBID, que é um programa de incentivo à iniciação da docência. Esse programa ele tem um conjunto de bolsas que possibilitaria que o aluno cursasse, que fizesse o seu curso de licenciatura com o apoio de uma bolsa. Por outro lado, nós também entendemos que se esta pessoa que já está em serviço, que tem um baixo salário, ela está com dificuldade de fazer a sua formação. Então, o objetivo da universidade, ao lançar cursos, como estamos lançando e temos agora, de história, de matemática, com bolsa, é exatamente para auxiliar esse procedimento e, obviamente, para manter dentro da Univale a formação do professor, porque seriam formações que nós perderíamos, nós não teríamos mais professores para serem formados nessas áreas. E nós não queremos isso. Há 48 anos nós formamos professores, nós temos que manter esse grupo. Agora, professor, e como garantir também, tem alguma contrapartida que ele também se forme e não vá fazer outra coisa? Existe uma contrapartida? Não, infelizmente isso é uma dedicação que a gente deseja que a pessoa tenha, mas não há essa contrapartida. Na verdade, o governo federal lançou agora um FIES específico para os cursos de licenciatura, mas aí é um programa específico, o programa de financiamento estudantil. Nesse programa de financiamento estudantil, se o aluno faz todo o seu curso com este financiamento e ele só vai começar a pagar esse financiamento depois que ele se formar. No entanto, se ele for professor da educação básica, se ele se mantiver numa escola pública, ele não precisará pagar o financiamento, ele vai descontando este financiamento ao longo dos anos que ele permanece na escola pública. Então, neste programa em especial, há esta vinculação, mas nós não temos como ter esse tipo de exigência nas bolsas que a gente distribui via a própria universidade. Professor, na verdade, assim, por que nós estamos vivendo assim, uma espécie de caos, entre aspas, né? Assim, uma situação tão difícil para essa área, embora a gente tenha um nível, né? Principalmente Santa Catarina foi bem nas provas nacionais, mas a gente percebe assim, por que o ensino superior parece que teve, né, uma demanda atendida, né? Nas federais, principalmente, nas particulares também. Mas por que a escola, né, as licenciaturas ficaram tão defasadas, principalmente nessa questão da carreira, né? Houve um erro aí? Houve um erro? O que a gente observa, né? Se a gente, por exemplo, um trabalho que nós fizemos, né, é conversar com alunos do ensino médio, né? E você conversa com eles sobre várias profissões, né? E a gente chega na profissão professor, né? E aí você pergunta, quem quer ser professor? Né? E aí as pessoas dizem, não, eu não quero ser professor. Mas por que você não quer ser professor? Quais são as razões para não ser professor? E aí as razões apontadas são as razões da especificidade da profissão. É uma profissão exigente, você tem que estar continuamente se atualizando, você não pode parar de estudar nunca, né? Você tem que estar o tempo todo se atualizando.
você tem muito trabalho, principalmente um trabalho extra-escola, porque você tem que corrigir as provas, você tem que formular outras atividades, quer dizer, há um trabalho extra, horário de trabalho propriamente definido, que é muito grande, né? Às vezes incluindo sábados e finais de semana, né? Porque é um trabalho exaustivo. E há também a questão do salário, né? Então, é uma profissão que não atrai porque é uma profissão exigente, é uma profissão trabalhosa e é uma profissão que paga pouco, né? E aí eles se reportam ao que eles conhecem dos professores. Muitos nos dizem assim: não, minha mãe é professora, eu não quero passar pelo que minha mãe passa, eu não quero viver as mesmas angústias, os mesmos conflitos que vivem os meus pais ou os minhas tias, enfim, os exemplos que eles têm. Então, a profissão, ela não é chamativa, ela não é uma profissão atrativa, por conta da carga mesmo de trabalho que ela exige, né? Porque até assim, esses novos programas, tipo Ciências Sem Fronteiras, né? Não adianta também o governo só pensar no ensino superior e esquecer a base, né, professora? Exatamente. A gente mesmo recebe os alunos também com muita dificuldade já, né? Com certeza. A questão o governo tem se preocupado com isso, eles têm lançado vários programas para incentivo, vários programas para trabalhar com isso. Mas o fato é que ao longo, né, não é aquilo que ele disse do curto prazo, talvez no médio e no longo prazo esses programas deem resultado. As pessoas que acompanham devem ter visto as campanhas de valorização que o governo federal tem feito na questão da profissão, valorizar o professor, né? Sem professor pública, não somos né? Nada, né? Tudo, no fim tudo é o professor, né? O arquiteto, isso tudo é o professor. Quer dizer, há uma tentativa do governo federal do incentivo, mas isso só surtirá efeito a longo prazo e se acompanhado de ações efetivas para a melhoria da carreira docente. Senão, não há propaganda que resista às agruras de uma profissão tão complicada. A senhora defende, então, de repente, um momento, se fosse possível, seria importante, né? Nossa, seria muito importante. Vamos pegar pelo próprio estado de Santa Catarina. Os professores entraram em greve porque o estado não paga o piso, né? O piso mínimo. Que é aquele 1.400. Bom, então se não consegue pagar o piso mínimo, né, que tipo de condições vivem esses professores? Então, obviamente, precisa do incentivo salarial. Isso que somos um estado rico, né? Isso que somos um estado rico. Vamos colocar isso nos estados que não têm essas condições. Tá, né? certo. Professora, muito obrigado pela sua presença aqui no Casulo. Nada, eu que agradeço. Tá certo, gente. Em casa, obrigado pela sua audiência. E a gente volta na semana que vem com mais um programa, com mais um Casulo, especialmente para você. Até lá.